Dando sequência à pauta, apregou o parecer na indicação número 42 de 2023. O autor da indicação é o doutor Paulo Renato Fernandes, aqui presente conosco, prestigiando a casa. Matéria Constituição de Sociedades Cooperativas de Advogados, possibilidade de vedação, provimento da OAB, antinomia com os sistemas constitucional e legal brasileiros. A relatora, a doutora Adriana Amaral dos Santos, da Comissão de Direito Cooperativo, para quem eu passo a palavra para leitura para defesa do seu voto, seu parecer no prazo regimental. Ok. Bom, boa noite. Pelo andar do tempo, eu acho que até prefiro ler, presidente. Primeiro, minhas homenagens aqui ao presidente, aos demais membros da mesa, a quem nos assiste presencial e virtualmente. Eu prefiro ler porque nesse ano eu completo 30 anos de exercício do direito cooperativo. E como é um tema que me move, me mexe muito comigo, então eu acho mais seguro eu ler do que eu ficar falando, porque senão eu também passarei com certeza do tempo. Bom, refere-se à análise desta indicação, número 42 de 2023, sobre a revogação da proibição de constituição de sociedade cooperativa de advogado. Eu preciso, antes de mais nada, dizer que a Ordem dos Advogados é o único órgão de classe que proíbe a constituição de cooperativa do seu grupo profissional, né, do exercício dessa sua atividade. Bom, a indicação apresentada pelo presidente da nossa Comissão de Direito Cooperativo, doutor Paulo Fernandes, muito bem explicita os dispositivos constitucionais e legais que atualmente regulamentam o cooperativismo brasileiro, apontando a existência de antinomia entre o provimento número 112 de 2006 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os referidos dispositivos. Dentre os dispositivos legais mencionados estão os constantes na Constituição da República Federativa de 1988, da Lei Federal 5764, que institui o regime jurídico das cooperativas, e digo aqui quais são. Artigo 5º, inciso 18 da Constituição, diz: a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Parágrafo 2º do artigo 174 da Constituição também diz a mesma coisa. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo. A Lei 5764 dispõe de seu artigo 4º. As cooperativas são sociedades de pessoas, conforme natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados. O provimento diz: não são admitidas a registro, nem podem funcionar sociedades de advogados que revistam a forma de sociedade empresária ou cooperativa ou qualquer outra modalidade de cunho mercantil. E, a partir daí, faço, então, o meu parecer. Além dos dispositivos apontados na nossa indicação, o artigo 3º da Lei 5764 vai dizer: celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum, sem objetivo de lucro. A recomendação 193 de 2002 da Organização Internacional do Trabalho sobre a promoção do cooperativismo, destaco aqui os seguintes excertos. Diz: reconhecendo que as cooperativas, em suas diversas formas, promovem a mais plena participação de toda a população no desenvolvimento econômico e social, reconhecendo que a globalização criou novas e diferentes pressões, problemas, desafios e oportunidades para as cooperativas, considerando que são necessárias formas mais fortes de solidariedade humana a nível nacional e internacional para facilitar uma distribuição mais equitativa dos benefícios da globalização, lembrando o princípio contido na Declaração da Filadélfia, segundo o qual o trabalho não é uma mercadoria, e recordando que a realização de trabalho digno para os trabalhadores, onde quer que se encontrem, é um objetivo primordial para a Organização Internacional do Trabalho. Reconhece-se que as cooperativas atuam em todos os setores da economia. A presente recomendação aplica-se a todos os tipos e formas de cooperativas.
2. Para os efeitos da presente recomendação, entende-se por cooperativa uma associação autônoma de pessoas voluntariamente unidas para satisfazer as suas necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais comuns através de uma empresa de propriedade conjunta e gerida democraticamente. 3. O desenvolvimento e o reforço da identidade das cooperativas devem ser incentivados com base em A. Os valores cooperativos de autoajuda, da responsabilidade pessoal da democracia, da igualdade, da equidade e da solidariedade, bem como de uma ética baseada na honestidade, na transparência, na responsabilidade social e na preocupação com os outros. B. Os princípios de cooperação desenvolvidos pelo movimento cooperativo internacional, tal como constam do anexo, eles são adesão voluntária e aberta, gestão democrática pelos sócios, participação econômica dos sócios, autonomia e independência, educação, formação e informação, cooperação entre cooperativas e interesse na comunidade. 4. Devem ser tomadas medidas para promover o potencial das cooperativas em todos os países, independentemente do seu nível de desenvolvimento, a fim de as ajudar e aos seus membros. Bom, a indicação 42 sob análise é extremamente pertinente e não há justificativa por parte da Ordem dos Advogados Brasileiros que seja suficiente para dirimir a previsão constitucional de liberdade de organização cooperativa pelos advogados, prevista já no citado inciso 18 do artigo 5º, que ressalte, se não por acaso, está inserido no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, no título dos direitos e garantias fundamentais. A inserção da liberdade de constituição de cooperativas, sem que haja a necessidade de autorização para tal, tem um valor historicamente significativo. A passagem do período feudal para a chamada Era Moderna, culminando na Revolução Industrial, foi marcada pela proibição de qualquer modalidade associativa a partir das leis anticoalizão espalhadas pela Europa e que chegaram ao Brasil pelas mãos das ordenações do reino, inicialmente as manuelinas e depois as filipinas. Por meio destas ordenações, as associações de qualquer natureza no Brasil dependiam de autorização real para serem constituídas, o que levou a grandes debates no Senado Imperial, na década de 80, no século XIX, sobre o fim da necessidade de autorização para a constituição de sociedades anônimas, onde alguns senadores, como Afonso Celso de Figueiredo, Nunes Gonçalves, João José de Oliveira Junqueira Júnior, Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, dentre outros, já apontavam que as cooperativas deveriam ser incluídas nessa liberdade. A denúncia sobre a centralização e excessivo controle na organização das associações em geral, já havia sido objeto do livro do então sócio efetivo desta casa também, Tavares Bastos, associado desde 1866, no livro A Província, estudo sobre a descentralização no Brasil, que foi publicado em 1870. Portanto, mais de um século e meio, estamos novamente tratando do tema. A liberdade de organização das cooperativas tardou a ocorrer e somente com a publicação do Decreto 22.239, de 19 de dezembro de 1932, promulgada por Getúlio Vargas, foi textualmente no seu artigo 12, como prevê essa regra de liberdade, excepcionando apenas aquelas que tinham por objeto operações de crédito ou seguros de vida. No entanto, com a instalação da ditadura de 1964, não tardou para que as cooperativas tivessem novamente cassado o direito de livre organização a partir da Lei 5764, de 16 de dezembro de 71, que criou uma seção específica para autorização de funcionamento, dessa vez para cooperativas de qualquer objeto. Apenas em 1988, com a Constituição Cidadã, foi restabelecido o direito de livre organização das cooperativas, o que significa dizer que houve todo um processo histórico de restrição e luta para que o direito à livre organização das cooperativas fosse constitucionalmente reconhecido. Assim, de fato, a antinomia se estabelece quando um órgão da importância da Ordem dos Advogados do Brasil, cujos membros têm por obrigação a defesa de direitos, se posta contrariamente à liberdade dos advogados de se organizarem em cooperativas. Na análise de algumas decisões disseccionais da Ordem, é possível verificar as fundamentações dessa ilustre instituição para a negativa da organização das cooperativas de advogados, quais sejam, essencialmente, as a seguir enumeradas. A.
a despersonalização do trabalho profissional, e aqui eu cito qual é o processo. B, mercantilização da advocacia, novas fórmulas concebidas de cooperativas, convênios, planos jurídicos, numa guerra silenciosa de concorrência na conquista do mercado de trabalho. E eu chamo a atenção para isso. Chamo a atenção de que a proibição se baseia numa silenciosa concorrência na conquista do mercado de trabalho. Friso. Existem duas formas de se imaginar uma cooperativa de advogados. A primeira seria uma cooperativa de advogados cujos profissionais atuam individualmente com seus respectivos clientes e apenas compartilham os custos para o exercício da profissão, ou seja, dividem os custos básicos dos meios necessários ao exercício da atividade, quais sejam aluguel, internet, luz, água, telefone, secretária, etc. Cada advogado mantém o atendimento pessoalmente ao seu cliente, porém com um custo muito mais baixo, já que é dividido com outros colegas. Traçando um paralelo com a sociedade de advogados, organizada atualmente como uma sociedade por cotas, sob a modalidade sociedade simples, não haveria qualquer incompatibilidade com a modalidade cooperativa, que também é uma sociedade simples, não tem finalidade lucrativa e é dividida em cotas. No entanto, há um aspecto fundamental nas cooperativas que está ausente nas atuais sociedades de advogados, que é o direito ao voto por pessoa, independente do capital social investido. Significa dizer que as deliberações internas ocorreriam com o mesmo peso para todos, ainda que o sócio detenha apenas 1% de cota, o que confere maior transparência e não mascara uma possível fraude trabalhista em pseudo-relações societárias. A segunda forma, mais polêmica, é a união desses profissionais e que oferece serviços sob a modalidade de convênios, assim como ocorre com os profissionais médicos, cuja excelência reconhecida está no sistema Unimed, que se encontra inserido no campo das 300 maiores cooperativas do mundo, segundo dados do World Cooperative Monitor, de 2023, em 34º lugar, com um volume de negócio de 15,61 bilhões de dólares, referentes ao ano de 2021. Aqui, presidente, eu fiz uma retificação, porque, no meu parecer, eu coloquei aqui que são 545 mil médicos, eu fiz uma conta desses 15 bilhões dividindo, mas, na verdade, o sistema Unimed possui 118 mil médicos. Então, na verdade, essa conta ficaria um pouquinho diferente. Diria que a média, se eu dividisse esse valor do volume de negócios pelo número de médicos do sistema Unimed, nós teríamos uma média de 132.288 dólares anuais por médico, que equivale a 11 mil dólares aproximadamente, o que daria mais ou menos 55 mil reais, o que seria mais ou menos também 34 salários mínimos. É importante que esses dados venham para cá, porque as pesquisas do pioneiro estudo demográfico da advocacia brasileira, perfil ADV, apresentados na 24ª Conferência Nacional da Advocacia em Belo Horizonte, em 2023, onde foram ouvidos 45 mil advogados, mostra que a maioria ofere renda inferior a 5 salários mínimos e apenas 4,95% obtém ganhos acima de 20 salários mínimos. O que significa que, por estarem assim reunidos, prestando serviços à sociedade, os médicos conseguem oferecer serviços de melhor qualidade, além de atingir uma renda média individual bastante significativa. Nesta relação, as responsabilidades são acompanhadas diretamente por seus pares, por meio de um conselho de ética que aplica punições àqueles que ferem as normas da cooperativa, permitindo, inclusive, a sua eliminação. Não é possível pensar que essa modalidade de serviço, por meio da cooperativa, possa ferir o princípio da pessoalidade, também tão importante nas relações médico-paciente, assim como na advogado-cliente. Apesar de existir um catálogo com o nome dos médicos e as respectivas especialidades, os pacientes buscam um determinado profissional e, se estabelecendo a devida confiança, seguem com ele o tratamento com o médico escolhido. Não há atendimento por um médico e realização de cirurgia por outro, por exemplo. Tais casos só ocorrem em casos de emergência, por vida ou morte, o que naturalmente já ocorre nos atendimentos dessa natureza nos hospitais públicos. Então, esse argumento de falta de pessoalidade não pode prosperar. É preciso encarar a precarização da advocacia que se encontra no cenário no Brasil. É o país
O Brasil é o país com maior número de advogados por habitantes do mundo. Um advogado para cada 164 habitantes. Somos 1.300.000 advogados inscritos na Ordem dos Advogados. Em 2019, 10 bacharéis em direito se formavam por hora. São 3 milhões de bacharéis formados nas atuais 1.670 faculdades de direito do país. Um cenário que nos envergonha, sobretudo, na persistente crise econômica que a sociedade brasileira enfrenta, tendo em vista que a figura do advogado, que poderia defender o direito com um simples papel de pão, como romanticamente era descrito em um passado recente, já não mais existe. Atualmente, é necessário o custo do token, assinatura digital, internet de qualidade, já que a responsabilidade é do advogado, se porventura houver queda no meio da audiência, além da necessidade de constante estudos e de atualização. A organização de advogados em cooperativas pode ser a oportunidade de obtenção de melhores condições de trabalho e, consequentemente, de vida aos advogados brasileiros, sendo presente parecer em consonância com a indicação 42 de 2023, no sentido de que o Instituto dos Advogados Brasileiros oficie o Conselho Federal da OAB para revogar ou alterar a redação do encimado dispositivo regulamentar, é o inciso 10 do artigo 2º do provimento 112 de 2006, para suprimir a vedação à criação de cooperativas de advogados. E, por fim, apenas a título de ilustração, vale destacar alguns países que já adotam cooperativas de advogados. Japão, que, além de tudo, tem uma federação de cooperativas de advogados, a Itália, a Espanha, a França e a Colômbia. E esse é o meu parecer. Um esclarecimento. Fico à disposição dos esclarecimentos. Obrigado. Em discussão, parecer. Um pedido de esclarecimento. Só para... Adriano, explica só o seguinte. O registro e a fiscalização continuam sendo da Ordem dos Advogados do Brasil. Continua sendo da Ordem dos Advogados do Brasil. Só para ficar claro. Independente, veja, esses desdobramentos administrativos dependem primeiro de uma aprovação, porque atualmente as cooperativas se registram na junta comercial, embora exista uma discussão muito séria no sentido de que elas sejam também registradas no cartório de pessoas. Exato. No caso da cooperativa de advogados, um parecer, para ficar claro, continuaria sendo feito o registro, como na sociedade de advogados, na ordem e a fiscalização também. Isso aí... E vai depender da regulamentação da ordem. Eu entendo que sim, porque se a Ordem dos Advogados já consegue fazer isso com uma sociedade por cotas, que em regra seria na junta comercial, não vejo por quê. Perfeito. Nenhum impedimento. Alguém queira se manifestar? Então, antes de pôr em votação, quer fazer outra palavra, o indicante? Não, enfim, o indicante fala por último, enfim, mas pela sensibilidade do plenário e depois da declaração do doutor Alexandre, acho que já está aprovado. Por último, mais ou menos importante, eu quero parabenizar a doutora Adriana, né, que foi a pessoa que fez o parecer, e dizer que o tema é muito importante e nós, como representantes da liberdade, né, temos o dever de garantir a liberdade na nossa profissão. E é isso que esse parecer me parece que concretiza, a ideia de liberdade para o exercício profissional, da liberdade de trabalho do advogado. Então, nesse sentido, parabenizo novamente a doutora Adriana e concito a todos a aprovarem o parecer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo Renato. Alguém queira se manifestar no plenário virtual? Não havendo, creio que... não, tem... Doutor... não. Parece que... exatamente. Não, então, põe em votação. Creio que podemos aprovar também por unanimidade. Muito obrigado. Parabéns.